Seu Carlinho comandou, largou mal. Vamos começar a falar dessa corrida. A gente já sabe que Max venceu mais uma vez e com muita folga, 33 segundos à frente. Mas vamos lá. Esse comecinho, Lewis Hamilton, até então, primeiro colocado. Foi por alguns Não metros, durou uma né? curva. Na verdade, o Hamilton, eu não acho que ele largou tão mal, né? O Verstappen largou um pouco bem, largou na pole position, mas você vê que no final da reta ali, eles estão lado a lado, ou seja, não é que ele foi muito para trás, é que o Verstappen largou um pouquinho melhor do que o Hamilton, sim. Só que a parte principal pro Hamilton não foi nem as posições que a gente vai ver na imagem seguinte, né, Parça? Isso é chegando na curva 1, já na saída da curva 1, em função do Verstappen, tem dado aquela espremida um pouco a mais ali no Hamilton, Sempre. que já fez a McLaren do Piastri naquela ocasião ali mergulhar por dentro e o Norris se aproximar muito do Hamilton. E nesse momento, já na imagem seguinte, que é na saída da curva 2, chegando na curva 2 ali, o Norris já à frente do Hamilton, Piastri por fora, no mesmo ponto onde ele foi espremido por quem? Checo Pérez, que a gente viu no começo do programa de hoje. E na imagem seguinte já, a gente vê já o Piastri também superando o Hamilton e ali, por hora, ele ficou. Só que o grande problema do Hamilton nessa corrida não foi essa largada, que não foi tão boa assim, não foi muito ruim também, na minha opinião, mas realmente foi o fato da McLaren, do Norris principalmente, ou o Norris com a mesma McLaren do Piastri, conseguiu ter uma vantagem em relação ao Hamilton e ele não conseguiu ser competitivo. Ele chegou bem atrás do Norris ao final da corrida, ou seja, para mim, não foi só a perda de posições que ele teve na primeira volta, foi simplesmente o fato da Mercedes não ser tão competitiva quanto a McLaren do Norris. Em função disso, ele não conseguiu atacar o Norris, não conseguiu ali disputar essa segunda colocação com o Norris. Então, realmente, esse foi o maior problema do Hamilton, na minha opinião. O Checo Pérez foi eleito o piloto do dia, né, o piloto do GP da Hungria. E o Russell, ele largou na 18ª posição, chegou em sexto. Teve uma boa corrida de recuperação também. Inclusive, os estrategistas, o pessoal que trabalha ali na Mercedes, se prenderam. Falaram, vai terminar na 11ª posição. Enfim, conseguiu chegar até uma 6ª posição. E aí o Hamilton, obviamente, caiu um pouquinho, né? Não conseguiu se manter lá em cima. A própria equipe Mercedes, né, o próprio Toto Wolff, ele falou mais da corrida do Russell, né? Porque, de fato, vindo de onde ele veio e chegando onde ele chegou, foi mais impressionante, ao meu ver, do que todos do grid, do que qualquer piloto, porque realmente a recuperação dele foi muito boa. Ele largou na 18ª colocação, não por uma falta de performance, por uma combinação de... ele até falou que foi um pouco o erro da equipe, mas eu acho que é muito mais um erro no regulamento atual da Fórmula 1. Por quê? Essa questão de praticamente todas as pistas, e quando você vai para uma pista como a Hungria, que é uma das menores do calendário, uma das mais sinuosas, você permite com que os pilotos praticamente parem os carros durante a classificação para tentar dar uma volta limpa, para tentar não pegar trânsito, e isso acaba causando não só um trânsito muito grande, como a gente viu nessa corrida, que quando o Russell chegou ali na penúltima e última curva, tinha 5 carros na frente dele praticamente parado. Aí tem um acordo de cavalheiros entre os pilotos, que vale, não vale, é regra, não é regra? Não é regra, mas tem um acordo que ali, ao meu ver, não é que não cumpriram um acordo, é que chega uma situação que se o cara não passa o carro da frente, ele não abre a volta dele. Então, realmente, foi uma situação muito ruim, mas o fato é, isso prejudicou muito a classificação do Russell, que, consequentemente, prejudicou muito o próprio resultado da corrida, porque se ele tivesse largado um pouco mais para frente, obviamente, a chance de chegar bem mais à frente era muito maior. E o Toto Wolff destacou muito mais a corrida do Russell do que a própria corrida do Hamilton. E isso tem outras... Quer dizer alguma coisa? Até hoje não tem a confirmação do Hamilton estendendo seu contrato com a Mercedes. Fala que vai vir daqui algumas semanas. E pode algumas vir. Semanas pode ser ano que vem, né? Algumas semanas é tão vago. Tá esquisito. De 6 semanas, 5 Não semanas. só a demora do contrato do Hamilton com a Mercedes, mas também algumas declarações do próprio Hamilton em relação à Mercedes, né? E até esse final de semana é um exemplo disso. Quando o Hamilton foi perguntado, tanto na sexta-feira quanto no domingo, sobre o que aconteceu, ele está usando alguns termos assim, tipo, carro está horrível, carro está terrível. E assim, por que eu estou falando isso? Não é mentira. Não é mentira, mas ao mesmo tempo, assim, primeiro, tem outras maneiras um pouco menos agressivas de você falar que o carro não está competitivo. E tem um outro detalhe também que é importante, que é o seguinte: desde da Fórmula 4 à Fórmula 1, quando você assina um contrato com qualquer uma dessas equipes, em qualquer uma dessas categorias, assim como qualquer contrato de alguém que presta um serviço, que trabalha em algum lugar, como o próprio Hamilton trabalha na Mercedes, a piloto da Mercedes,
Você tem uma cláusula normalmente que diz o seguinte: olha, você nunca pode falar de uma maneira negativa sobre sua equipe, sobre sua empresa, sobre qualquer coisa. E a maneira que o Hamilton vem falando em relação à Mercedes não é uma maneira muito legal. Principalmente quando tem esse detalhe que o Hamilton fala que quer ser embaixador da Mercedes. Então você não pode falar que o carro está horrível. Quando você, além de tudo, faz parte dessa equipe, além de tudo, fala que quer ser embaixador dessa marca, falando dessa maneira em relação à Mercedes. Mas o fato é, a própria Mercedes ficou mais impressionada com a corrida do Russell do que com a corrida do Hamilton. Não é que foi ruim, mas a do Russell, para mim, foi a melhor de todas do grid.